primeiro fundamento dessa série é a gente começar o nosso relacionamento com Deus. Mas também, o ponto dessa série também é fortalecer um ponto da nossa visão como igreja. Começamos o eu vejo, ou seja, a visão dessa igreja. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro é praticante e conhecedor da palavra de Deus. Mas também eu vejo uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado, onde relacionamento é celebrado. E sobre relacionamento, eu tenho um texto da palavra de Deus que me chama muita atenção. Eu não sei se para você, mas esse texto da palavra de Deus me chama muita atenção. 1 João, capítulo 7. 1 João, primeira epístola, né? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. 1 João 1, 7. Eu quero que o pessoal da mídia me ajude nesse texto. Esse texto diz o seguinte: estão preparados, gente? Estão preparados? Amém? Olha o que o texto diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por favor, deixa aí o texto aí, deixa aí. Se andarmos na luz, ou seja, Jesus é a luz, ele está falando sobre Jesus. Se a gente estiver em Jesus, estão comigo aqui, pessoal? Olha, isso aqui é interessante. Se a gente estiver em Jesus, se a gente estiver em Cristo, se a gente tiver o relacionamento com Ele, se a gente nascer de novo, se a gente tiver andar com Jesus, não é? Como Ele está na luz. Interessante que João poderia dizer, e estava certo, nós temos transformação. Sim, temos transformação, mas ele não diz isso. Nós temos transformação. Se a gente andar em Jesus, nós temos paz, é verdade, nós temos paz, mas ele não chama a atenção disso. Se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos vida eterna, e é verdade, nós temos vida eterna. Ele poderia falar sobre o óbvio, em Jesus, mas ele chama a atenção uma coisa, e eu glorifico ao Espírito Santo de ter colocado isso no coração de João, e ter trazido para a gente hoje, falar sobre relacionamento, porque ele diz assim: se a gente andar na luz, se a gente andar em Cristo, como Ele é luz, e Ele está na luz, nós temos comunhão. Relacionamento é fruto de quem tem relacionamento com Jesus. Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amizades, Como Fazer Amigos, ele vende milhões, a gente vai ver milhões de assuntos, de pessoas falando sobre relacionamento. E a base de relacionamento saudável, gente, a base de relacionamento saudável, a gente está em Cristo. E por estar em Cristo, nós temos amizade, nós temos comunhão. E aí a gente quer conversar com você hoje, fundamentado nisso, como é que estão os nossos relacionamentos? Ou seja, o que a gente tem falado aqui nem todo nó é laço. Ou seja, relacionamentos saudáveis uns com os outros, construa laços. Desate nó, viva como ponte. O tema é construa laços, desate nós, viva como ponte. E nem todo relacionamento é saudável. Como é que estão os seus? Como andam os seus relacionamentos? Essa série tem nos ensinado, né, a discernir o que nos fortalece e amadurece do que nos prende e distorce. Isso também vale quando a gente fala de relacionamentos. Obrigado, pode tirar, obrigado. Pode tirar o texto. E aí depois eu volto no final sobre esse texto. No livro de Provérbios, capítulo 12, verso 26, Provérbios, capítulo 12, verso 26, diz assim: o justo escolhe bem os seus amigos, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26, o justo escolhe bem os seus amigos, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Nem toda amizade é um laço,
nem todo convívio é construtivo, nem todo relacionamento de troca é saudável. A gente precisa saber diferenciar os nós dos laços. Desatar nó, às vezes, custa tempo. Laço traz beleza, faz diferença. Hoje eu estava ali nosso quarto ali em Maracanã e me deram uma cesta maravilhosa de carinho, com um laço maravilhoso. O laço, a gente fica confundido se o laço é mais bonito do que a cesta. Eu quero declarar sobre a sua vida, gente, que o Espírito Santo, quem sabe, tem mensagem, João Vitor, que a gente escuta e diz assim: rapaz, não foi a melhor mensagem que eu ouvi, não. Não foi a melhor mensagem, não. Tem mensagem que a gente escuta e diz assim: não foi a melhor mensagem que eu ouvi. Mas tem mensagem que diz assim: mas foi a mais importante que eu precisava ouvir. Pode ser que essa mensagem não seja a melhor que você ouviu, mas quem sabe esse assunto seja o mais importante, que hoje você diz assim: Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, e o Espírito Santo está dizendo assim: como andam as suas amizades, como andam os seus relacionamentos. Eu quero conversar com você, sobre laços, ou seja, laços que nos constrói, laços que nos ajuda, laços que nos trazem beleza, laços que nos levantam. No livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz assim: quem anda com sábios será sábio. Provérbios, capítulo 13, verso 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Somos chamados a construir laços com pessoas que vão nos moldar para mais perto do propósito de Deus, pessoas mais sábias. Geralmente, nós vamos encontrar laços e construir laços que nos levantam pessoas mais sábias, pessoas mais maduras, pessoas que nos desafiam a crescer, a orar mais, a amar mais, a ser melhor, a ser parecido com Jesus. Eu me lembro muito bem que nessa minha caminhada, dentro de empresa, eu me lembro muito bem que eu admirava uma pessoa, e admiro ainda hoje, tá certo? A forma profissional como ele agia, a forma como ele dava resultado, a forma como ele era como profissional. Mas algumas coisas, assim, eu não tinha ali admiração. Mas pelo fato dele ter várias coisas dessa, eu comecei a conviver mais com essa pessoa. Comecei a conviver mais com essa pessoa. E a proposta aqui não é porque nós estamos aqui na igreja e somos maravilhosos e o pessoal daí que fora não presta. Eu não estou falando isso. Por favor, esse meu depoimento não é sobre eu sou um cara maravilhoso e o cara não presta. Mas interessante, quando a gente começa a andar com determinadas pessoas, Jorge, a gente começa a admirar determinadas coisas e começa a se parecer com essas pessoas. Você concorda comigo, gente? Você começa a se parecer com essas pessoas. Você começa a ser um profissional bom, você começa a dar bons resultados, você começa a conquistar, às vezes que o cara está conquistando, mas também você começa a pegar alguns maus hábitos dessas pessoas. E assim, quem convive comigo, é difícil, tá certo, sair da minha boca um palavrão, que às vezes as pessoas comuns falam. Mas eu comecei a me pegar falando palavrão. Eu comecei em determinados momentos de pressão, falar palavrão, porque era normal para essa pessoa. Gente, hoje, eu vou repetir várias vezes, quem sabe você saiu de casa, e você diz assim: Deus fala comigo. Senhor, como é que eu posso melhorar? A tua palavra diz que se eu andar na luz como Jesus, está na luz como Jesus é a luz,
mantenham comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Eu tenho andado contigo, Senhor, eu tenho sentido o teu perdão, eu tenho visto o teu perdão, mas, Senhor, meu Deus, eu sinto que com relação ao assunto relacionamento eu preciso melhorar. O problema seu não é andar com Jesus, o problema seu é ouvir como Jesus nos ensina a se relacionar bem. E hoje ele está dizendo o seguinte: ei, procura pessoas sábias, ora por boas amizades, se associa, né? Laços no sentido de alianças, de amizade. O livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17, Provérbios 27, verso 17, assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O homem afia o seu companheiro. E eu oro, para que Deus dê para você relacionamento saudável. Que por causa de Jesus na tua vida, por causa do Espírito Santo na tua vida, haja transformação, haja graça. Você tem sentido mais paz, você tem sentido a vida transformada, mas eu oro para que Deus possa levantar para a sua vida bons relacionamentos, que Deus coloque na tua frente gente que te levanta, gente que afia você, gente que levanta você, gente que às vezes confronta você quando precisa, gente, porque, ei pessoal, se Deus quisesse isolamento, Ele teria feito só Adão. Ele não fez Eva simplesmente para gerar filho, ele fez Eva para ser companheira também. O livro de Eclesiastes diz o seguinte: melhor serem dois do que um. E ali não é um texto para casal, ali é um texto também para casamento. E eu tenho observado na minha vida, glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus por Ele estar na minha vida, mas eu agradeço a Deus de Deus levantar pessoas, Deus levantar amigos, Deus levantar relacionamento, Deus levantar gente do meu lado, que nos momentos difíceis eu sei que eles oram por mim, nos momentos difíceis eu sei que eles torcem por mim, nos momentos difíceis eu sei que eu posso contar com essas pessoas, nos momentos difíceis eu sei que eu posso orar com essas pessoas, nos momentos difíceis eu sei que eu posso ser confrontado com essas pessoas, nos momentos difíceis eu sei que eu posso estar sendo coberto por essas pessoas. Quando a gente vai ver na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar homens e mulheres que tiveram amigas, que tiveram amigos, que tiveram pessoas do lado. Eu oro para que hoje Deus te dê graça, para que Deus levante na sua vida e você possa construir laços. Construir laços. Pessoa que traz alegria, momentos de alegria. Eu me lembro que lá quando eu trabalhava na Marquise, aqueles momentos difíceis, aquelas reuniões, aquele tempo difícil, aquela coisa, eu tinha uma amizade, eu desenvolvi uma amizade muito boa com um taxista, o nome dele é Zé Maria. Zé Maria, quero mandar um abraço para você, eu não sei em que você está, mas eu espero que essa conversa chegue até você, algum amigo encontre você. Eu nunca mais vi o Zé Maria, mas o Zé Maria era um amigo maravilhoso, era um taxista. E aquele taxista que quando eu estava num momento assim, sabe assim, a cabeça, eu ligava para ele e dizia assim: Zé Maria, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. E aí ele me pegava e eu passava ali no táxi dele, às vezes nem tinha uma reunião, mas só pelo fato de estar com ele. Gente, sabe aquele cara que você ri, aquele cara que você bola de rir, aquele cara que você ri de novo, aquele cara que você levanta a sua alma, levanta você. Eu quero declarar sobre a sua vida aqueles amigos que vão levantar você, vai trazer a alma, vai fazer com que a tua alma tenha alegria. Nos momentos piores da sua vida, Deus vai fazer com que Ele ligue para você, aquela amiga que o único interesse na sua vida é ver você feliz, o único interesse na tua vida é ver você alegre, o único interesse na sua vida é levantar você. Tem gente que é desse jeito, não tem gente?
Tem gente que é desse jeito, mas eu oro também que você seja essa amizade, que você seja essa pessoa, que você seja esse canal, que você seja essa pessoa que venha levantar as pessoas, que venha animar as pessoas, que venha fazer com que essas pessoas sejam melhores. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Porque construímos laços que nos constroem, amizades que nos constroem, amizades que nos faz pessoas melhores. Eu oro também que as nossas amizades possam evoluir de edificados para edificadores. E eu vou explicar para você. Edificados para edificadores. Livro de Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 9. O apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticar. E ele estava ensinando, ele estava discipulando, ele estava ajudando outras pessoas. Mas Paulo, nessa situação, João Vitor, ele estava edificando, mas teve um momento na vida de Paulo, Zé Maria, que ele foi edificado. Tem momentos na nossa vida a gente precisa construir amizades que a gente edifica outras pessoas. Eu oro que você possa construir, ajudar, ser bênção na vida de outras pessoas, mas também se permitir as pessoas construírem também na sua vida, se permitir as pessoas trabalharem na sua vida. Eu não sei quem está fazendo aqui, eu espero o pessoal do A13, do discípulo para discípulo, quem está fazendo aqui de discípulo para discípulo, né? Mas a gente começou discípulo para discípulo entre os homens, e eu confesso que eu tenho feito com algumas pessoas. Gente, como é rico, que tempo rico, que tempo maravilhoso a gente poder estudar junto, orar junto, poder ajudar e poder ser ajudado também. De palavras que as pessoas falam, de orações que as pessoas falam. Gente, eu oro, eu vejo essa igreja onde está com pessoas é puro prazer, onde está com pessoas a igreja é puro prazer, mas também onde está fora da igreja também seja puro prazer, seja maravilhoso. Deus usa gente, Deus usa pessoas. A minha vida tem sido edificada por causa de gente, eu tenho ajudado também, mas eu oro que a gente possa ser de edificados para edificadores. O apóstolo Paulo disse, para ele dizendo o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e viu em mim, isso praticar. Mas lá antes, no passado, pessoas influenciaram a vida de Paulo, pessoas ajudaram a vida de Paulo, pessoas ele pôde ser edificado, ele pôde aprender, ele pôde, agora ele está ensinando, mas ele era uma pessoa que também foi ensinado. Eu oro para que a gente venha compreender, isso aqui é muito importante, compreender, e mais uma vez, eu tenho muito cuidado quando se fala de relacionamento, de colocar de forma muito honesta, que não é um ambiente. Mais uma vez, gente, não é um ambiente onde, Natan, nós somos os melhores, e o pessoal que não é da igreja, não é? Não é isso, não estou falando sobre isso. Mas, questões de amizade passa sobre um ponto que é quem tinha influenciado. Eu vou fazer uma pergunta. Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem sido alguém que você diz assim, eu coloco os olhos, eu olho para essas pessoas, porque nós temos, pode ser que não seja consciente, pode ser que não seja, que eu venha expressar isso, mas nós temos as pessoas onde nós modulamos, onde nós nos inspiramos, onde nós colocamos os olhos assim, nós queremos, não é? Ser essa pessoa, não. Mas eu quero, essa pessoa me inspira, a conquista dessas pessoas me inspira. Quem são essas pessoas? E deixa eu te falar uma coisa, você tem sido uma influência boa onde você tem andado?
Você tem sido uma influência boa. Você tem sido uma pessoa que levanta outras pessoas. Aonde você vai, você tem refletido Jesus na tua vida. Teu caráter tem refletido Jesus. Eu oro para que a gente possa ser edificado e também, ao mesmo tempo, poder ser aberto para outras pessoas edificarem as nossas vidas, para outras pessoas nos ajudar. Deixa eu colocar mais um ponto. Eu acredito que nessa série a gente precisa desatar nó. E aí eu quero ser bem específico, amar as pessoas difíceis. Amar quem é difícil. Amar quem é diferente. Eu, por um tempo na minha vida, e eu não me pergunte quando aconteceu isso, mas eu percebi que eu achava que o diferente era errado. E por isso que muitas vezes eu não tinha amizade com pessoas diferentes, porque eu tinha um conceito diferente. Para mim era uma pessoa errada. E deixa eu deixar bem claro para vocês. Por exemplo, eu achava que pelo fato de uma pessoa ter gosto de pintar cabelo vermelho, ela era errada e eu era certo. Da pessoa gostar de um tipo de música, eu dizia assim, cara, essa música, pelo amor de Deus, como é que um cara gosta de uma música dessa? Uma música dessa, só o diabo deve cantar essas músicas aí, né? E aí eu ia, veja assim, a música não era o diabo não, era só gosto. Eu só não gostava desse estilo, eu só não gostava dessa roupa, eu só não gostava desse cabelo. E gente, e quantas vezes eu perdi boas pessoas, não porque elas eram erradas, é porque elas eram apenas diferentes. Eram diferentes, Rondinelli. Assim como eu cresci hoje, no sentido de que, eu diferenciar. E nem sempre uma pessoa diferente é uma pessoa errada. Mas outro ponto importante, ou seja, ser desatador de nó, é amar pessoas difíceis. É amar pessoas difíceis. Mateus capítulo 5, verso 44. Mateus capítulo 5, verso 44. Diz assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 11, verso 19. Mateus capítulo 11, verso 19. Diz o seguinte, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um bebarrão. Aí está um comilão e um bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Quando eu pego esse texto, e eu não quero criar polêmica com relação ao texto, mas me chama a atenção o detalhe, João Vitor. Jesus era amigo. Fala comigo, Jesus era o quê, gente? Amigo. Não, pastor, mas aí não é amigo. Não, aí é outra coisa. Não, o texto está dizendo, eu só estou lendo o texto. Pastor, o que você quer dizer? E aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Sabe qual é a reclamação lá de fora, gente? A reclamação lá de fora é que o pessoal diz assim, e aqui eu vou usar o termo que o pessoal usa. Ele diz assim, rapaz, esses crentes acham que são o quê? Os melhores. Esses crentes aí, tudo acha que eles vão para o céu e a gente vai para o inferno. Esses crentes aí, gente, deixa eu falar uma coisa. Sabe quando é que essas pessoas vão perceber Jesus Cristo? Quando nós tivermos a humildade e a maturidade de ser amigo de pecadores, sem que
eu possa vender meus valores. Esse texto, gente, eu não quero confusão, não quero confusão. Pelo amor de Deus, aí nessa semana não venha dizer, o pastor Costa Neto está dizendo, não, eu só estou lendo o texto. O texto diz que Jesus comia. Ele estava lá. Ele era acusado. Se ele era acusado, e Jesus não desfez. O contexto desse texto, o contexto desse texto é assim, ele está falando dele mesmo, e assim, eu fiz isso aqui, estão dizendo, né, estão falando, aí vem, aí ele fala, ele não desmente. Pastor, quer dizer que Jesus bebia? Ei, gente, eu não quero dizer que é isso. Eu só estou dizendo que Jesus Cristo, ele estava com pessoas pecadoras, sem que vendesse aquilo que ele era. O que você quer dizer com isso? Sabe aquele lugar difícil que você está pedindo para Deus te tirar? Deus está dizendo hoje assim, é lá onde eu quero que você vá. Sabe aquele ambiente, você diz assim, Deus me livra disso, e Deus diz assim, foi para isso que eu te transformei, para você justamente estar no meio dessas pessoas. Por que eu te salvei? E por que eu tenho feito a obra na tua vida? É difícil, não é fácil. Para Jesus era. Para Jesus era, Natan. Para Jesus era fácil andar nesse meio. Jesus era Jesus. A gente precisa ter cuidado. Mas eu vou te falar uma coisa, quem sabe Deus te levantou para desatar o nó, para andar com gente difícil, gente que o mundo diz assim, esse cara não tem jeito, esse cara não tem como, é improvável, essa pessoa é improvável. Eu quero liberar uma palavra na tua vida, você vai ser cheio de amor, você vai ser cheio de compaixão, Deus vai te dar estratégia, você vai agir com sabedoria, sim, você vai ser amigo dessas pessoas, mas a tua influência vai ser maior, o jeito de você falar, o jeito de você andar, o jeito vai fazer com que essas pessoas possam ver Jesus Cristo na tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, filho, foi para esse lugar que eu te coloquei, foi para esse meio que eu te coloquei, ninguém seria capaz de entrar nesse meio se não fosse você. O Costa Neto não tem condições de estar onde você está, mas eu vou te capacitar, eu vou te dar sabedoria, eu vou te encher do meu espírito, eu vou te encher de amor, e você vai resgatar muita gente que ninguém tinha condições de fazer isso. A minha estratégia de pregar Jesus Cristo é, primeiro de qualquer coisa, fazer amizade com a pessoa. Primeira coisa é fazer amizade com a pessoa. É ganhar o quê? Essa pessoa, fazer com que essa pessoa entenda que o meu interesse não é primeiro levá-la para a igreja, mas é primeiro ser amigo. Ser amigo. Deus tem me dado a estratégia de ser amigo de pessoas que às vezes não se tem noção. Não se tem noção. Eu tenho muito cuidado, eu quero, me permita não entrar, não tecer detalhes. Mas eu me lembro muito bem que a igreja ainda era só nessa parte de trás. E eu me lembro que eu estava no gabinete entre um culto para outro, e uma pessoa me chamou e disse, pastor, tem um rapaz, está chorando, muito. Ele
quer conversar com o senhor. E eu disse, rapaz, mas eu vou começar um culto para pastor. Ele pede assim. Aí eu disse assim, poxa vida. Eu saí da minha sala e fui me encontrar com essa pessoa. E o caso era meio complicado. Me permita não entrar em detalhes. E ele tinha terminado um relacionamento e tinha uma vida meio complicada. E eu e a neném, a gente começou a cuidar dessa pessoa. E fazer amizade com ele. E orar por essa pessoa. Ele tinha um carinho muito grande com a neném, sempre conversava com a neném, conversava comigo. E um dia ele me chamou para almoçar. Ele disse, pastor, o senhor poderia almoçar comigo? Eu disse, sim, posso. E aí ele pegou, marcou um restaurante meio... Nunca tinha ido para aquele restaurante. E distante aquele restaurante. Quando eu cheguei naquele restaurante, eu procurei o cara, e ele estava escondido ali, um negócio assim meio... Aí eu, assim, fui lá. Eu disse, rapaz, tem um problema de restaurante. Por que tu escolheu esse restaurante? E por que tu está escondido? Ele disse assim, pastor, eu não quero manchar o seu nome, se alguém vê o senhor comigo. Aquele dia, gente, eu disse, meu Deus, que imagem a gente está construindo, que Jesus Cristo não faria isso. Que imagem eu e você nós estamos construindo para as pessoas, de que estar com alguém, falar com alguém, andar com alguém. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente decide amar, escuta isso aqui, gente. Quando a gente decide amar gente, a gente abre mão da nossa reputação. Você quer amar a gente? Não fala mal de você. Você quer amar a gente? Não fala mal de você. Você quer amar realmente, você quer ser desatador de nó. Você quer conquistar gente difícil. Você quer conquistar gente que ninguém conquistou. Eu oro para que Deus encha você de amor. E você seja aquele desatador de nó. É gente difícil, vai ser você que Deus vai usar. É gente difícil, vai ser você que Deus vai mandar. É gente complicada, vai ser justamente gente ao ponto de você, rapaz, eu só pego. Aí você vai se lembrar, não vou mais dizer isso não, Senhor. Se é para isso, então me usa. Eu quero declarar você, aonde tem treva, você vai levar a luz. Aonde tem complicação, você vai levar a liberdade. Aonde não tem caminho, você vai abrir o caminho. Você vai ser essa pessoa onde Deus vai te usar para a glória dele. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Longe do pecado, mas perto de pecador. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Brilhe a luz de vocês. Vocês são luz do mundo. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não rogo que os tire do mundo. João, na oração de Jesus, João capítulo 17, verso 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A nossa missão é amar, influenciar, servir e cuidar, gente. Seja o teu normal isso. Seja o teu normal. Onde você for, o teu normal. Onde você for, as pessoas possam perceber que o teu normal é amar a gente, que o teu normal é falar com Deus, o teu normal é santidade, o teu normal são valores, o teu normal aonde você estiver. Onde você estiver. Estava em Brasília, e aqui tem uma pessoa que estava comigo em Brasília, numa reunião, num ministério, e gente importante naquela reunião, gente, alto escalão,
E a gente estava falando sobre projetos sobre a cidade de Fortaleza, projetos do IVV, de influenciar essa cidade, de fazer treinamento nessa cidade, levantar recursos nessa cidade. Estávamos falando sobre isso, e nós estamos acertando detalhes com relação a isso. Terminamos a nossa reunião. Qual é o meu normal? Qual é o meu normal, gente? O meu normal é falar com Deus. O meu normal é falar com Deus não apenas na igreja, mas em casa, no trânsito, onde eu estiver. Sabe quando é que você pode influenciar? Quando as pessoas perceberem que falar com Deus é o teu normal. Que falar da Bíblia é o teu normal. Não é teatro, é o teu normal. Que amar pessoas é o teu normal. Que entender pessoas é o teu normal. Que apresentar Jesus é o teu normal. Não é a religião o teu normal. E depois daquela reunião, a gente fez o nosso normal. Podemos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de servir pessoas? Bora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. De a gente ser instrumento teu. Ó Deus, eu oro por recursos. Esses recursos vão vir. Ó Deus, não é para a gente não. É para que as pessoas, o pobre, o necessitado, possa ser alcançado. Ó Deus, obrigado por esse ministério, obrigado por essas pessoas aqui, nos usa para a tua glória. Nós queremos, Senhor meu Deus, que esse projeto seja para a tua glória. Não é o nosso reino, é o teu reino, e eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém. Normal, gente, normal. Ei, faz isso na academia, faz isso no almoço, faz isso no café. Torna isso o teu normal, o teu normal, seja isso o teu normal. Ama a gente, seja o teu normal. Ei, você não precisa fazer o que eles fazem. Ei, você não precisa dizer o que eles dizem. Ei, você não precisa ter os valores que eles têm. Ei, mas você precisa amar essas pessoas. Você precisa ser humilde com essas pessoas. Você precisa entender que se elas precisam de transformação, você também precisa de transformação. Se eles precisam de graça, você tem graça para dar para ele. Ei, se você um dia for alcançado por Jesus, essas pessoas precisam também de misericórdia. Dê para ela como você teve misericórdia de Deus, gente. Eu quero terminar dizendo que Deus nos use para construir pontes e não muros. Pontes e não muros. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Relacionamentos saudáveis produzem filhos saudáveis. Eu me torno um canal de graça. E como é que isso é possível, gente? Como é que a gente consegue construir laços, destruir nós, ser bênção e alcançar pessoas, ser luz para essas pessoas? Só existe um jeito. Como eu comecei com um texto, eu quero voltar novamente. 1 João capítulo 7, capítulo 1, verso 7. 1 João capítulo 1, verso 7. Como é que é possível, pastor? Como é possível enxergar? Como é possível construir muros, construir pontes? Como é possível destruir muros? Como é possível aproximar dessas pessoas? Amar pessoas difíceis? Como é que é possível? Se andarmos na luz, se andarmos em Jesus. Se andarmos com Ele, se a gente for cheio dEle, é por causa de Jesus, é Jesus. Eu quero convidar você a ser cheio de Jesus. Se tem uma pessoa que nos ensinou relacionamento, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se tem uma pessoa que nos ensina a amar pessoas, o nome dele é Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que nos ensina a servir, o nome é Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que abre a agenda para conversar com gente difícil, gente complicada, o nome dele é Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que deu a vida
por pessoas como a gente. O nome dele é Jesus Cristo. E eu oro para que por meio de Jesus você seja essa ponte. Por meio de Jesus você possa amar essas pessoas difíceis. Por meio de Jesus você possa influenciar. Por meio de Jesus você possa ser luz. Por meio de Jesus, por causa do amor de Deus na nossa vida, Deus tenha misericórdia de nós e levante pessoas que nos levantam, pessoas que nos inspirem, pessoas que lembram da gente, pessoas que oram pela nossa vida, pessoas que se importam com a nossa vida. Quanto mais a gente der, mais Deus vai mandar para a gente. Quanto mais você se doar, mais Deus vai enviar para a tua vida. Quanto mais você se permitir, mais Deus vai levantar pessoas na tua vida. Você vai perceber isso na tua vida. Quanto mais de Jesus você se der, mais Deus vai levantar na tua vida. E eu declaro sabedoria de Deus, eu declaro graça de Deus, eu declaro misericórdia de Deus, eu declaro, seja Ele, Deus, que venha fazer, afastar quem precisa, mas aproximar quem precisa, afastar quem precisa, mas aproximar quem precisa da minha vida e da sua vida. Seja cheio de Jesus, seja cheio do amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus, seja cheio dele. Eu oro para que você saia e o teu condomínio seja melhor, a tua clínica seja melhor, o teu ambiente de trabalho seja melhor, você sai daqui com uma missão de vida, você sai aqui cheio de Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém.